No capítulo anterior, no nível 50, uma garota pergunta para o outro figurante se ele havia ouvido falar dos boatos que estavam rolando. Então o figurante pergunta sobre que boatos. Então ela diz que o Ghostface já tinha alcançado o nível 50 e ele estava destruindo todos aqueles que estavam em seu caminho, invocando vários súditos do reino dos mortos, e que eles eram tão poderosos que eliminavam as pessoas com tanta facilidade que nem mesmo os assassinos conseguiam chegar perto dele com seus ataques surpresa. O líder da guilda animado diz que graças a seu sucesso ao invocar esse golem, o curso da batalha havia mudado e ele iria destruir esses traidores do reino. Mas na hora que ele ordena para o golem atacar e esmagar todos aqueles touros que ousaram mexer com a aliança do reino, o golem recebe inúmeros ataques. Então, ao olhar para trás assustado, o líder da guilda vê Hendrik eliminando aquela criatura com facilidade. Aquela garota diz que o Ghostface e seu grupo são apenas um bando de novatos e que ela veio até ele com grandes expectativas. Então ela pergunta se isso era tudo o que eles tinham. Então logo em seguida Ryoki responde que não, e mesmo desferindo um ataque nela juntamente com Hendrik, mas ela diz que isso não foi nada mal. Então em seguida ela aparece segurando o braço de Ryoki e apontando um revólver para Hendrik. Ryoki comenta que era uma pena pois ele pensou que eliminá-la fosse algo bem simples. Mas logo em seguida eles saltam para longe dela e a garota diz para eles não ficarem tão irritados, pois ela tem algo para conversar com eles dois. Momentos depois ela se identifica como Shani e diz que ela era uma talentosa caçadora de recompensas, e Ryoki pergunta como assim uma caçadora de recompensas. Então ele pensa que isso quer dizer que é uma recompensa pela cabeça deles, e ele se pergunta quem entre os meros desafiantes do andar 50 teria feito isso. Irritado, Ryoki diz para Hendrik acompanhar seus movimentos e que isso é uma ordem do seu líder da guild. Então também irritado, Hendrik manda Ryoki ser racional e deixa isso com ele pois ele será a chave para a vitória. Shani chama eles de brigantes e ao olhar para ela eles já vê Shani apontando uma grande arma para eles. Então ela diz que sabe que eles dois são cabeça duras, mas é meio que burrice da parte deles a ignorarem assim. Então ela pergunta se eles já ouviram falar do canhão elétrico e em seguida ela dispara um tiro do canhão deixando Ryoki e Hendrik sem reação diante daquele imenso poder. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após o disparo do canhão de plasma ele causa uma grande destruição, mas de repente um portal aparece em meio à floresta, e de dentro dele sai Ryoki e Hendrik fazendo-os cair em meio à floresta, e ao se levantar Ryoki comenta que felizmente seu teleporte forçado funcionou muito bem, e que teria sido muito perigoso caso ele tivesse sido atingido pelo ataque daquela arma. Mas graças à sua habilidade de emergência que ele havia preparado, eles conseguiram escapar ilesos. Furioso, Hendrik pergunta o que Ryoki estava pensando em fugir no meio da batalha, mas Ryoki rapidamente tapa a boca de Hendrik e explica que parece que algo está se aproximando, e ao olharem para o céu eles avistam o drone de Shani sobrevoando a área. Então Hendrik pergunta se esse drone não era o capacete dela, e Ryoki comenta que essa garota usa armas tecnologicamente avançadas, e por isso ela consegue transformar sua armadura em qualquer coisa que ela deseja. Então Hendrik pergunta quem realmente era essa garota, e Ryoki diz que essa mulher definitivamente não era da Terra, pois a torre estava conectada a muitas dimensões de muitos mundos, e que ela provavelmente deve ter vindo de outro lugar, cuja tecnologia supere muito o que eles conhecem aqui na Terra. Então Ryoki pede para Hendrik ouvi-lo e seguir suas instruções dessa vez caso ele queira realmente vencer essa luta. Shani sobrevoa a floresta comentando que eles deveriam estar por aqui. Então ela começa a gritar perguntando onde eles estavam se escondendo, mas de repente uma forte aura aparece sobre o seu rosto e diante dela Ryoki aparece. Shani então aponta sua arma para ele e diz que quem diria que Ryoki iria se mostrar em um lugar tão aberto assim como esse. Então ela pergunta se ele teria desistido. Ryoki então diz para ela não ficar assim tão animada, pois ele costuma ser duro de morrer. Em seguida ele ativa sua habilidade de ligação da alma, fazendo sair um grande poder do seu corpo. Shani pergunta a Ryoki o que era isso, então ela comenta que achava que ele tivesse usado algum tipo de técnica poderosa. Então ela pergunta se isso era apenas um feitiço de ligação para prendê-la. Então Shani diz que ela sendo menosprezada assim machuca seu orgulho, mas sem que ela perceba o manto se rasga fazendo algo observá-la. Então de dentro dele Hendrik aparece desferindo um ataque em Shani, na tentativa de pegá-la de surpresa. Mas ela rapidamente desvia e dispara um raio laser nele. Ela pergunta o que ele estava pensando atacando assim na surdina, mas após a fumaça dissipar da cabeça de Hendrik, Shani se assusta. Então ela comenta que esse truque deles era tão óbvio que parece ter mais alguma coisa. De repente Hendrik começa a sorrir pois ele foi protegido pela habilidade de Ryoki. Então ele pergunta se Shani estava gostando da sua surpresa, deixando Shani sem entender o que estava acontecendo. Mas de repente Hendrik desfere outro ataque nela,
atingindo ela bem cheio. Shani pergunta se será algum tipo de técnica magistral, então Ryuki comenta que o mestre dos espíritos não se trata apenas de invocações, e como seu traço magistral do éter, ele deu a Hendrik todos os buffs de habilidade que ele tinha. Então Ryuki diz para Shani testemunhar o verdadeiro poder do apoio do All Master, e em seguida uma grande explosão acontece. Ryuki, ao ver Shani fugindo, ele grita para Hendrik pegá-la, então ele sai voando rapidamente atrás de Shani. Ao ver Hendrik se aproximando, ela pensa que a velocidade aumentou significativamente, então ela se pergunta o que diabos Ryuki havia dado para ele. Então ela rapidamente se vira e dispara inúmeros ataques a Hendrik, dizendo que eles irão perder, mas Hendrik consegue desviar dos disparos com facilidade, se aproximando ainda mais rápido dela, então ele diz que dessa vez não irá deixá-la fugir, e em seguida ele desfere outro ataque em Shani. Mas ela rapidamente defende o ataque criando o escudo a protegendo, mas ao abrir seus olhos ela fica assustada, pois diante dela havia aparecido um Shenlong prestes a atacá-la juntamente com Hendrik. Sorrindo, Hendrik convoca sua habilidade de dragão de raio, quebrando o escudo que protegia Shani, acertando com seu ataque mais poderoso. Mas de repente Hendrik ouve Shani dizendo que ela agora havia pegado ele, deixando ele sem entender como ela ainda poderia lutar depois do seu ataque. Shani diz que deixou um presentinho para ele por tê-la conseguido encurralado assim. Então em seguida uma mina nuclear ativada, explodindo aos pés de Hendrik, fazendo Ryuki gritar por ele indo em sua direção. E em seguida uma grande explosão acontece, e ao chegar no chão, Ryuki se pergunta de qual mundo essa garota veio, para que ela tenha uma técnica tão poderosa dessa. Mas de repente Ryuki recebe um disparo em seu peito, pegando-o de surpresa, então atrás dele aparece Shani, dizendo que já fazia um tempinho que eles não se viam, e que finalmente ele havia aparecido. Então ela diz que agora era checkmate, pois o dragão não poderia mais lutar, e só havia faltado ele. E que com esse ferimento grave que ela havia causado, ela diz que Ryuki não poderá fazer mais nada. Então ela pergunta se Ryuki vai desistir, e Ryuki pergunta se era sério que ela estava perguntando isso. Então Ryuki diz que havia esquecido de dizer que dragões tendem também a ser difíceis a serem eliminados, e ele pergunta se ela não sabia. Então de repente atrás de Ryuki aparece um enorme dragão, e Shani fica surpresa questionando se ele estava falando sério. Então Hendrik pergunta como ela usa forçá-lo a se transformar nessa criatura que ele odeia. Em seguida ele solta um rugido lançando uma grande bola de fogo, causando uma grande explosão ao atingi-la, mas ela sai voando rapidamente se livrando do ataque dele. Então ela comenta que isso era incrível, pois as criaturas categorizadas como a mais forte são realmente diferentes. Então ela diz que ela também ainda não mostrou toda a sua força, e em seguida vários canhões de plasma aparecem em cima de Hendrik, desferindo inúmeros ataques nele, mas ela avista que ele ainda estava de pé em meio à fumaça. Então Hendrik pergunta como ela usa invocar um monte de mosca para atacá-lo, deixando Shani assustado ao ver que seus canhões não causaram nenhum dano em Hendrik. Então ele pergunta se eles não tinham um acordo de não tentarem se matar. Então ele diz que como ela estava procurando uma morte, ele irá conceder isso para ela. Hendrik concentra uma grande chama em sua boca, e após disparar em Shani, ela pergunta se ele acha que ela não consegue defender um bafo de onça desse. Então em seguida ela conjura seu visor novamente, criando um grande escudo bloqueando o ataque de Hendrik, mas logo em seguida uma grande explosão acontece. Ryuki um pouco mais distante começa a curar seu ferimento, então ele comenta que mesmo usando o poder sagrado sua recuperação era lenta. Então ele se pergunta se ele foi atingido por alguma bala específica, e ele comenta que além disso, depois que Hendrik se transformou naquilo, todos os buffs e habilidades de defesa que ele havia lançado nele simplesmente desapareceram. E isso era como se a presença de Hendrik estivesse perturbando toda a mana da área. Então de repente Shani aparece em cima da cabeça de Hendrik, dizendo que dragões realmente são bastante fortes, mas de repente vários clones dela aparecem ao redor dele. Hendrik irritado comenta que ele deveria conseguir controlar toda a mana nessa área, e pergunta como ela consegue fazer isso, e Shani responde que ela não usa magia e ciência, e que seus clones eram hologramas, e ela diz que até mesmo a criatura dragão considerada especialista em controlar a mana, não tem escolha a não ser se render diante dela, pois as armas dos clones podem disparar ataques reais, e em seguida Hendrik sofre inúmeros ataques deles, mas ele rapidamente usa sua asa para se defender e após um disparo acertar sua cabeça, ele solta um rugido e diz que não importa quanto ela queira disparar isso contra ele, pois será inútil. Então de repente Shani pega uma chilapa de um sniper maior do que ela, fazendo o Hendrik se perguntar onde essa garota guarda essas coisas. Então sorrindo Shani diz que a bolsa da mulher esconde segredos obscuros, e que esse brinquedo era o mais forte que ela tinha guardado, que ela não queria ter chegado a esse ponto de ter que utilizá-lo. Então Hendrik diz que sendo assim ele também irá enfrentá-la com todas as suas forças, e ele começa a conjurar uma grande bola de fogo em sua boca e em seguida lança contra ela. E Shani também dispara seu ataque contra Hendrik. Após aquele projeto atingir o ataque de Hendrik, causa uma grande explosão.
A explosão foi tão grande que eliminou grande parte da cidade, mas Shan havia conseguido se defender com seu escudo, então ela disse que essa era uma bomba antimatéria e era por isso que ela não queria utilizá-la. Em seguida, seu drone informa que o uso contínuo da bateria causou o superaquecimento do núcleo e devido a isso ele não está mais conseguindo manter suas funções normais. Ao segurá-lo, Shani diz que ele trabalhou muito bem e que ele pode descansar agora. Mas de repente Shani toma um susto, então diante dela aparece Hendrik, fazendo ela se perguntar como isso era possível, pois como essa criatura ainda poderia lutar depois de ter recebido seu ataque. Mas de repente Hendrik cai fazendo Shani sorrir, dizendo que ela finalmente havia conseguido derrotar esse dragão. Então ela ouve alguém perguntando se ela estava se sentindo aliviada por ele ter caído. E em seguida Ryoka aparece do lado de Hendrik, dizendo para ela não esquecer que era 2 contra 1. Então ele pergunta se ela havia esquecido, pois ela ainda estava de pé. Logo Shan aponta sua pistola para ele e diz que Ryoka estava se gabando muito mesmo tendo um buraco em seu peito. Então ela diz que esse rostinho lindo que ele vive escondendo atrás de uma máscara não irá ajudá-lo nessa situação. Então ela diz que para eliminá-lo sua pistola era mais que suficiente. Então Shan pergunta por que Ryoka apenas não admite sua derrota de maneira gentil. Mas de repente Ryoka morde uma escama de Hendrik liberando um poder misterioso. Então ele diz que ele só irá descobrir se essa luta irá demorar ou acabar rápido se ele tentar. Galera, obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com a nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nosso conteúdo. Agradeço a vocês que ficaram até aqui. E até a próxima aventura.